crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que vamos utilizar para a aula de hoje? Então, como de costume, hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha, de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho aí para vocês separarem o material, vocês já cumpriram os nossos combinados? O lugar, o ambiente em que vocês vão estudar está organizado? E vocês já fizeram a higiene das mãos? Então, se vocês não fizeram, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo isso, e separar o nosso material. Tudo prontinho aí, crianças, tudo certo? Então vamos revisar o que nós vimos na aula anterior? Vejam lá. Na aula anterior, nós aprendemos que o mapa é uma redução proporcional do espaço real e que a escala indica quantas vezes a área representada no mapa foi reduzida. Vocês fizeram a anotação, do que é escala. Nós analisamos alguns mapas, como esse da divisão dos continentes, conversamos um pouquinho sobre ele, conhecemos e falamos sobre a historinha da Ana, Lembram que a Ana queria, fazer uma viagem para o Egito, que ela imaginava que essa viagem ia ser rápida e que nós vimos que não é tão rápido assim, que precisa de um tempo para que ela faça essa viagem saindo do Brasil para chegar até o Egito. E a aula de hoje nós vamos conversar sobre orientação geográfica e localização. Então vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Crianças, então vamos pensar um pouquinho. Quando nós queremos ir a um lugar que não conhecemos, como que nós fazemos para chegar nesse lugar? Quais são os instrumentos de localização e orientação que nós podemos utilizar? Vocês sabem? Vamos relembrar um pouquinho, pensar. Para ajudar a gente a pensar nesses instrumentos, eu trouxe aqui uma imagem. Mas olhem que a imagem está tampada.
olhando aquele pedacinho que aparece, será que eu consigo descobrir qual é o objeto que eu tenho nessa imagem? Vou tirar mais um pedacinho. E agora, hein? Está fácil? Já conseguem identificar? Ainda não? Mais um pedacinho lá. Eu acho que tem crianças que já sabem. Mais um pedacinho. E agora, o último. Que instrumento é esse, crianças? Se você disse que é a bússola, você acertou, né? A bússola é um instrumento que nos ajuda, né, a se orientar. E qual será outro instrumento que nós podemos utilizar para isso? Vamos dar uma olhadinha? Vejam lá, também tampei a imagem. Vejam aquele pedacinho que está aparecendo. Será que eu consigo identificar qual instrumento é? E se eu tirar mais esse pedacinho? Vocês já viram algo parecido? Olha lá. Ih, professora Fran, não está querendo facilitar a nossa vida. E agora? Agora está ficando fácil, né? Que instrumento é esse, crianças? Se vocês disseram que é um GPS de navegação, vocês acertaram. Crianças, existem diferentes tipos de GPS, né? Esse que nós estamos vendo aqui na nossa imagem, ele é um GPS de navegação bastante utilizado por pessoas que percorrem trilhas a pé, de bicicleta e em estradas rurais. Ele é pequeno e é fácil de transportar. E aí, crianças, hoje em dia, né, nós temos muitos instrumentos que utilizam, né, aparelhos em que o GPS está presente, né? Por exemplo, o aparelho celular. E também em alguns modelos automotivos. Vamos dar uma olhadinha? Vejam lá, olha aqui o GPS do celular. Vocês já viram alguma coisa assim parecido? E esse aqui é do carro. Agora, crianças, nós vamos para a nossa primeira atividade. Mas antes, eu gostaria de dizer que é muito importante a gente saber que o GPS e a bússola, eles são instrumentos muito utilizados, né, para nos orientar no espaço geográfico. Vejam do que se trata a nossa primeira atividade. Você já utilizou uma bússola ou um GPS para se localizar? Ou já viu alguém utilizando? Explique como foi a sua experiência. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão. Se vocês não lembrarem e algum familiar estiver por perto, vocês podem, né, estar conversando com o familiar de vocês de como foi essa experiência. Se não, vocês copiam essa atividade e depois respondam, né, com calma, quando alguém estiver aí com vocês e que possa auxiliar nessa resposta.
Crianças, fiquei curiosa para saber o que vocês colocaram como resposta, né? Eu, professora Fran, uso muito o GPS do celular. Quando eu uso? Quando eu preciso ir em lugares que eu não conheço, por exemplo, levar a minha filha ao médico ou ir fazer um exame, visitar algumas escolas que eu não conheço, ou quando eu vou fazer um curso, né? Isso antes da pandemia, eu utilizava aí o GPS para chegar a esse lugar, né? Então, há lugares desconhecidos, né? Dessa maneira que eu utilizo o GPS. A bússola eu nunca utilizei, tá? Agora, crianças, eu trouxe para vocês uma historinha para a gente lembrar como os navegadores se localizavam em tempos passados. Então, acompanhem comigo a história. Há muito tempo, os navegadores precisavam chegar a lugares importantes para o comércio da época. Mesmo com mapas nas mãos, corriam risco de ficar perdidos. Então, como fazer? Em qual direção seguir? Desde muito tempo, os seres humanos procuraram pontos de referência para poderem se orientar. Preocupados em atravessar com segurança vastos oceanos e mares, desenvolveram algumas técnicas de orientação. Olhando para o céu, descobriram que era possível se orientar utilizando as estrelas e os astros como pontos de referência. À noite, algumas estrelas se destacavam no céu pela sua posição, pelo seu brilho ou pelo desenho que formavam. À noite, foi assim que passaram a utilizar a estrela polar no hemisfério norte e o cruzeiro do sul no hemisfério sul, para indicar as direções. E durante o dia, como será que eles utilizavam, né? Qual recurso que eles utilizavam? Lembram da nossa aula do ano passado? Se vocês disseram que é o sol, vocês acertaram. Olhem lá o sol, né? Mas como assim, professora Fran? Através do movimento aparente do sol. Crianças, vocês lembram sobre o que é o movimento aparente do sol? Será que é o sol que está se movimentando ou não? O que vocês acham? O sol, ele não se movimenta, ele fica paradinho lá, né? E quem se movimenta? É o planeta Terra, né? O planeta Terra que a professora Fran trouxe representado no globo terrestre, né, para a gente entender. Então, nós estamos no movimento de rotação. Qual é esse movimento, professora Fran? É aquele movimento em que a Terra gira em torno dela mesmo, tá? E esse movimento, ele dura 24 horas. Estão lembrados disso? Olhem lá o nosso slide que a professora Fran trouxe para vocês. Movimento da Terra, rotação. Vejam, né, que a Terra está inclinada e fazendo ali um movimento de rotação. Tudo bem? Continuando a nossa aula, vejam aqui. O ponto onde o Sol nasce foi denominado leste. E ao poente foi dado o nome de oeste. Em outras extremidades temos o norte e o sul. Lembram da imagem do menininho? Olhem lá. Pela manhã, né? Ele está observando, posicionou o seu braço direito a leste e o seu braço esquerdo a oeste. Olha lá as indicações: leste, oeste. Atrás o sul
E na sua frente, o norte. Vocês estão lembrados dessas indicações? Essas indicações nós chamamos de pontos cardeais. Quais são eles? Leste, oeste, norte e sul. Vocês lembram que ano passado nós fizemos a dobradura da Rosa dos Ventos? Então, vejam aqui essa imagem. Os pontos cardeais são representados por meio de uma figura chamada Rosa dos Ventos. Vejam as indicações de norte, leste, sul e oeste. Estão lembrados? E aquelas outras pontinhas ali na Rosa dos Ventos que não está aparecendo. Qual é a indicação, né? São os pontos colaterais. Então, vejam o que são os pontos colaterais. Da combinação dos pontos cardeais, foram criados mais 4 pontos. Os pontos colaterais, que são eles: sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste. Olhando com atenção a Rosa dos Ventos, eles aparecem indicados com uma letra, né, um pouco menor. O sudeste é SE, né, que é a sigla. Nordeste é NE, sudoeste é SO e noroeste é NO. Vamos dar uma olhadinha como fica essa representação na Rosa dos Ventos? Olhem lá, né? Então, nós temos ali a marcação norte, sul, leste e oeste. Vejam que a letra utilizada para representar os pontos cardeais, ela está num tamanho maior do que as representações ali dos pontos colaterais. Conseguiram perceber? E do ladinho nós temos a Rosa dos Ventos. Nossa, professora Fran, mas está com letras diferentes. Então, crianças, lembrando que em alguns livros, né, algumas literaturas, nós vamos ter a Rosa dos Ventos, que é a nossa usual aí, que a professora Fran colocou, no caso, na cor azul. E em alguns livros nós vamos encontrar essa do ladinho, na cor preta e branca, que são representações em inglês, mas que tem as mesmas indicações, tá? E agora, crianças, nós vamos fazer um exercício de localizar algumas coisas, algumas paisagens aí, pensando sempre em nossos pontos cardeais e colaterais. Então, vejam a imagem. Olha lá a imagem. Eu vou posicionar a Rosa dos Ventos na praça. E agora eu quero que vocês me digam o que está a leste da praça. Então, vai aí pertinho da sua TV, né? Com cuidado. E olha lá o que está a leste da praça. Vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem. Descobriram o que está a leste da praça? Então vamos conferir. Olha lá, se você disse que o ônibus está ao leste da praça, você acertou. Se você disse que a igreja está a leste da praça, você também acertou. Reparem que a professora Fran colocou na imagem, né, do lado que se refere a leste, o solzinho. Por que a professora Fran fez essa indicação? Lembram que quando o sol está nascendo, ele está nascendo na posição leste, né? E agora, olhem essa outra imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Agora eu tenho aqui 3 questões. O que está a norte da praça? O que está a sudoeste da praça?
e o que está a noroeste da praça. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Norte da praça, sudoeste da praça e noroeste da praça. O que nós temos? Tudo certinho aí, crianças? Então, vamos ver se vocês acertaram. O que está a norte da praça? Se você disse que é a escola, você acertou. Muito bem, isso mesmo. E agora, o que está a sudoeste da praça? Olha lá. Se você disse que é o banco, é isso mesmo. Parabéns. E o que está a nordeste da praça? Se você disse que é a biblioteca, você acertou. Isto mesmo. Tudo certinho aí, crianças? Agora observem a nossa próxima imagem. Olhem lá. Vou posicionar o sol, a rosa dos ventos. Crianças, vejam que a rosa dos ventos está no centro, né? No estado do Mato Grosso. E agora, pensem lá, o que está, né? Qual estado se limita a norte com o estado do Mato Grosso, né? Qual é o estado? Tempinho aí para vocês pensarem. Tudo certinho? Descobriram qual é o estado? Então, vamos ver. O estado que está a norte de Mato Grosso é o estado do Pará. E qual o estado que está ao sul do Mato Grosso? Tempinho aí para vocês descobrirem. Tudo certinho? Descobriram? Então vamos dar uma olhadinha. E o estado que está ao sul do Mato Grosso é o Mato Grosso do Sul. Tudo bem aí, crianças? Então, olhem essa imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Essa imagem, nós vamos utilizar ela para fazer a nossa segunda atividade. Então, observe quais são os elementos que compõem essa imagem, qual é a posição de cada elemento e nós já vamos conversar o que nós temos que fazer. Então, vejam lá a atividade 2. Escreva em que direção os elementos da imagem estão localizados. Então, eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês copiarem essa questão e aí depois eu volto na imagem para que vocês possam responder essa atividade.
Agora que vocês já copiaram a questão, eu vou deixar mais um tempinho, né, a imagem para que vocês possam responder a questão.
certinho aí, crianças? Então, vamos conferir as respostas? Olhem lá. Então, o que está, né? Qual é a direção que está o milharal? Se você colocou o sul, muito bem, parabéns. E a horta? Está a leste, isso mesmo. O pomar a oeste e a casa a norte. Foi isso que você anotou? Então você está de parabéns. E nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então olhem lá. Hoje aprendemos sobre orientação, tendo o sol como referência, localização de elementos em plantas e mapas, utilizando as direções cardeais e colaterais. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!